Glória a Deus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E quem falou isso foi o próprio Jesus. Um homem certa vez chegou até ele e disse: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar o meu filho. Se o Senhor puder, o Senhor pode curar o meu filho. E Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Então a questão principal, e isso nós sabemos, não é o poder de Deus. A questão principal em nossas vidas é se nós cremos. E daí essa tarde, meus amados, eu queria começar com vocês nesse momento. Se você está chegando agora, eu queria te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz seja em sua vida, inunde seu coração e a sua casa, onde quer que você esteja, se for no trabalho. Que a paz que excede todo entendimento esteja com você, em nome de Jesus. E mais uma tarde nós estamos juntos, mais um momento, no programa Vivendo na Fé, para aprender sobre fé. E nós continuaremos falando sobre fé até que Jesus volte, porque, como está escrito em Hebreus 10, o justo viverá pela fé. Não só em Hebreus, em Gálatas também, em Abacuque também, em Romanos também, o justo viverá na fé, ou da fé, ou pela fé, conforme você preferir, conforme a versão que você tiver. A mensagem é que nós precisamos viver na fé. E de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Este é o nosso chamado. E eu digo isso por quê? Porque o programa Vivendo na Fé, como vocês bem sabem, ele é um programa que vem aqui através da Igreja Verbo da Vida. Sabe, meus amados, cada ministério, cada igreja, ela tem um objetivo específico, uma razão de existir. E não podia ser diferente conosco. Nós nos reunimos todos os sábados aqui em São Luís do Quitunde, todos os domingos, quintas e domingos em Maceió, todas as segundas, quartas e sextas no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, com o objetivo de ensinar sobre fé. E antes de começar a falar sobre fé, eu quero falar com vocês a respeito da vida do fundador do Verbo da Vida. Por quê? Porque ele era apenas um caminhoneiro nos Estados Unidos, nos anos 70, que ouviu a pregação de fé, que estudou no Centro de Treinamento Bíblico Rema e recebeu um chamado da parte de Deus. E o chamado dele foi: vá e leve a minha palavra para libertar o meu povo do Brasil. Ele creu e veio. E esse foi o chamado que ele trouxe para a Igreja Verbo da Vida. E aí a gente pensa, ele era apenas um caminhoneiro, meus amados. Uma pessoa que ouviu algo que Deus disse e saiu de sua casa para uma terra estranha. Chegou aqui em 1983. Eu não era nem nascido. Em 85 ele fundou o Verbo da Vida. Porém o Verbo da Vida só veio se estabelecer na sua sede atual, Campina Grande, em 92. Então houveram anos ali em que foi necessário crer naquilo que Deus estava fazendo, para então ver os frutos. Hoje a Igreja Verbo da Vida está espalhada em todas as capitais, em todos os continentes. Existem mais de 500 igrejas, pontos de pregação e congregações espalhados pelo mundo. Porém, no começo, era ele e a esposa dele. Quantas pessoas mais a gente não conhece que tem uma história semelhante, que receberam uma palavra vinda da parte de Deus e creram? E saíram de suas casas não amando a sua própria vida, mas se entregando a um propósito. E eu pergunto a você essa tarde, qual foi a palavra que Deus deu especificamente para a sua vida? Qual foi a missão que Deus te deu? Porque todos nós que estamos aqui temos uma missão. Todos nós que estamos vivos é porque há um propósito. E qual foi a mensagem que Deus deixou para você? Qual foi a palavra que Deus deu para a sua vida, especificamente para você? Qual foi a missão que Deus te deu? Eu te pergunto isso, para que a gente reflita qual foi a missão que nós recebemos da parte de Deus e que nós devemos, sim, de fato devemos cumpri-la. Mas para isso vamos precisar de fé, porque nem sempre as coisas vão estar claras à nossa frente.
como foi com o santo Abraão, em que Deus disse: saia das casas dos seus pais e vá para uma terra que eu vou te mostrar, mas não mostrou a terra. E Abraão saiu peregrinando até que Deus falou com ele: é aqui. Ele creu na promessa de Deus e saiu de sua casa. Ele creu que Deus ia te dar um filho e não poupou, até mesmo no seu coração, o sacrificar esta criança que Deus disse que era o filho da herança, o filho da promessa. Sabe, meus amados, muitas vezes nós queremos crer vendo. Muitas vezes nós queremos crer tendo. Quando na verdade o Senhor Jesus disse que muito mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E eu tenho uma certeza absoluta, e eu quero que você tenha essa certeza também, que quando você crê, você vai ver. É impossível a gente colocar a nossa fé, aplicar a nossa fé na palavra de Deus e não ver algo acontecer em nossas vidas. É impossível a gente se determinar a viver conforme Deus diz que tem que ser e não ver mudanças. Eu vou dizer novamente, é impossível você estar com Cristo na sua vida e as coisas serem do mesmo jeito. Se havia falta de alguma coisa, Jesus, ele vem com provisão. Se havia falta de saúde, Jesus vem com cura. Se havia falta de paz, Jesus já nos deu a paz. Se havia falta de recursos, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Jesus nos traz recursos. É impossível alguém estar com Cristo e viver a velha vida que vivia antes, que levava antes. Porque em Cristo nós temos uma novidade de vida, e isso diz respeito a todas as coisas. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você entregou a sua vida a Jesus, você pode ter a certeza de que há novidades e mudanças que vão te alcançar. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pregação de Jesus era: arrependam-se, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus já está entre nós, meus amados. Nós já temos o reino de Deus em nossos corações. Por quê? Porque nós escolhemos obedecê-lo. Nós escolhemos não obedecer ao mundo e não amar o mundo. Nós obedecemos não satisfazer o velho homem nem as suas vontades, mas nós decidimos obedecer a Deus. E isso nos traz a novidade de vida. Porque nós cremos, porque pela fé nós recebemos a salvação que há em Cristo. E eu quero falar contigo essa tarde a respeito de uma coisa muito básica. Porque encontramos ainda várias pessoas que estão presas, achando que estão crendo, quando na verdade não estão. Porque o que é a fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por quê? Porque a fé é uma absoluta garantia de que você tem aquilo que você recebeu como promessa da parte de Deus. A fé, ela dá substância à nossa esperança. A fé é a garantia de que aquilo que nós esperamos é nosso. O Espírito Santo, através do escritor da carta aos Hebreus, está nos dizendo que fé é tomar posse de irrealidades que esperamos e trazê-las para a dimensão da realidade. E isso é poderoso, porque muitas vezes nós temos esperança de que alguma coisa vai acontecer. Nós esperamos receber o nosso salário no final do mês, não é certo? Nós esperamos que nós tenhamos força e saúde para fazer as coisas, não é certo? Nós esperamos que Cristo vá voltar para buscar a sua igreja, não é mesmo? O Senhor é o nosso Deus, nada nos faltará. A fé é certeza. Enquanto a gente espera que as coisas aconteçam no futuro, a fé, ela traz as coisas para o nosso presente. E a fé tem uma origem. A origem da fé é a própria palavra de Deus. Em Romanos 10, no versículo 17,
está escrito que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Porque a fé vai concordar com o que está escrito na palavra de Deus. Há um versículo que eu gosto muito, que foi um conselho que Deus deu para Josué. Ele disse: Josué, o meu servo Moisés partiu, e agora cabe a você guiar este povo. Ele diz: seja forte e corajoso. E ele diz mais: medita no livro da lei, de dia e de noite, Josué. Não deixe ele se apartar da sua boca, para que você possa cumprir tudo quanto nele está escrito, e assim você fará prosperar o seu caminho. Meus amados e minhas amadas, muitas vezes já encontrei pessoas em que estavam precisando de cura, e quando nós pregávamos e perguntávamos: você crê? Elas diziam: quando Deus quiser, Ele vai me curar. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Um dia o Senhor vai me curar. E isso, meus amados, doía no nosso coração, porque nós estávamos vendo ali que a pessoa não estava crendo. E você pode dizer: mas como pode isso, Vitor? A pessoa acabou de te dizer que se Deus quiser, ela vai curar? Ela vai ser curada? É exatamente isso, meus amados. Elas estão tendo esperança na bondade de Deus, tendo esperança no poder de Deus. E é por isso que quando aquele homem chegou para Jesus dizendo: se o Senhor puder, o Senhor pode curar o meu filho, a resposta de Jesus foi muito clara. Ele disse: se eu posso, tudo é possível que crê. Então, quando chegamos a Jesus pedindo algo, não é uma questão se Ele pode, não é uma questão de poder da parte de Jesus, mas é uma questão se estamos crendo. Porque a fé vai concordar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, o que diz a respeito de cura? Diz em Isaías 53, no versículo 4, que Ele carregou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades Ele tomou sobre si na cruz. O versículo 5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por conta das suas feridas nós fomos sarados. Você perceba que em nenhum momento Ele disse: nós vamos ser sarados. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que se Deus quiser nós vamos receber a cura. A palavra de Deus diz que Ele já nos curou. E a fé é trazer existência a essa promessa em nossas vidas e dizer: Deus já me curou, Deus já me sarou. Essa é a fé que fala aquilo que a palavra de Deus diz. Quando o povo hebreu saiu do Egito, o Senhor disse: eu sou o Senhor que te sara. Ele disse: nenhuma das doenças que permitir vir sobre os egípcios, permitirei que venha sobre vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. Então é muito triste, meu amado, que tantas pessoas piedosas, pessoas sinceras de coração, que amam a Deus há tantos anos, muitas vezes não recebem absolutamente nada da palavra de Deus, porque elas não estão crendo, porque elas estão aplicando a sua fé em coisas erradas, porque elas leem a palavra de Deus, mas não entendem a palavra de Deus. E isso é algo muito sério, porque muitas vezes pessoas que amam a Deus estão sendo contrárias à palavra de Deus e por isso não recebem. E isso explica muita coisa, não é? Eu imagino que você conheça muitas pessoas que amam a Deus há tantos anos e a vida continua do mesmo jeito que antigamente, os mesmos problemas, os mesmos sofrimentos. E você se pergunta: peraí, a palavra de Deus não tem funcionado na vida dessa pessoa? Não sei se você lembra aquilo que Jesus disse, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é à toa que Deus disse várias vezes que nós deveríamos ler a palavra, meditar na palavra, ensinar a palavra aos nossos filhos, escrever a palavra nas paredes de nossas casas. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.
E sabe, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a primeira medida de fé que recebemos é um presente da parte de Deus. Essa primeira medida de fé que nós recebemos, a nossa fé, que é uma semente, nós recebemos para crer em Jesus. E de fato, quando nós cremos em Jesus, é porque Deus colocou dentro de nós essa primeira medida de fé. Mas a partir daí, meus amados, a responsabilidade de fazer essa fé crescer e se fortalecer é nossa. Nada adianta você orar dizendo: Deus me dá fé, Deus me dá fé, Deus me dá fé, quando Ele já disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Entenda, a palavra de Deus é a lei que rege todo o universo. Tudo o que existe é sustentado pela palavra de Deus. E não há nenhuma palavra que venha da parte de Deus que não tenha poder para cumprir. Mas uma coisa é impossível para Deus, meus amados. É impossível que Deus minta. E se Ele já disse que precisamos receber fé pela pregação da palavra, então temos que dedicar tempo de nossas vidas a entender a palavra de Deus, para que assim a gente possa, de fato, crer. Fé, em grego, a palavra grega que foi traduzida por fé, é pistis. Se lê pistis, e é a mesma coisa que confiança. Fé é você confiar em Deus. Ter fé é confiar em Deus. Que apesar daquilo que você vê pareça contrário a tudo que Deus disse, você prefere confiar em Deus. Fé não é um sentimento. Fé não é você sentir dentro de você uma alegria, ou uma certeza, ou uma paz. Porque fé é você pisar antes de ver o chão. E quando você de fato crê, aí você entra no descanso de Deus. Assim como Jesus andava, nós devemos andar. Jesus usou de sua fé o tempo todo, tanto que quando eu gosto desse exemplo, porque ele mostra aquilo que estava na mente de Jesus. Quando os discípulos chegaram para ele e disseram: Mestre, há uma multidão aqui numa região que não tem nada, é uma região deserta. Despeça esse povo, porque pode ser até mesmo que no caminho eles desfaleçam, eles desmaiem de fome. E Jesus simplesmente disse: alimentem vocês esse povo. Jesus estava tão certo de que o seu Deus é um provedor, de que o seu Pai é um provedor, que ele nem sequer raciocinou a respeito de como o povo deveria ser alimentado. Ele simplesmente creu. O padrão de vida dele era fé. Ele apenas creu, meus amados. E devo dizer como isso é poderoso, como nós devemos chegar nesse nível, como nós devemos ansiar estar como Jesus é. É por isso que nós nos reunimos. Atente isso. Vou te falar agora uma verdade que você não esqueça. A igreja, a congregação serve para isso. Nós nos reunimos, conforme está escrito em Efésios, para que todos sejam edificados, até que nós cheguemos à plena imagem de Cristo. Quando nós nos juntamos em unidade, em amor e em fé, um tem uma unção, o outro tem outra unção, um tem um salmo, um tem uma palavra, um tem um abraço. Mas todos nós nos juntamos para que a gente seja a imagem de Cristo e possamos andar como Cristo andou aqui na terra. E sabe, precisamos entender que fé não é esperar. Nós precisamos guardar isso em nossos corações, em dizer: fé não é o amanhã, fé é o hoje. Porque, como eu falei, muitas pessoas estão esperando receber a cura. E sabemos pela palavra de Deus que aquele que espera, algumas vezes, não alcança. Porque o justo não vive pela esperança. O justo vive pela fé. Todos os homens de Deus do Velho Testamento esperavam, tinham esperança na promessa de Deus. Mas eles não receberam. Eles não receberam por quê? Porque Jesus só se manifestou no tempo certo. Eles tinham esperança de que a promessa de Deus ia se cumprir. Eles tinham esperança de que era verdade aquilo que Deus falou, de que o Redentor iria se manifestar, de que a verdade iria se cumprir em suas vidas. Porém, eles apenas esperavam. E quantas pessoas também nós conhecemos que já partiram em Cristo, esperando a volta de Cristo? São coisas em que a gente não tem como aplicar a fé, porque diz respeito ao tempo de Deus.
Ele disse: eis que breve voltarei, então temos que crer nisso. Ele disse para os antigos: o Redentor se manifestará, e eles tinham que esperar. Porém, meus amados, a palavra de Deus está cheia de promessas que já foram cumpridas em Cristo. Em Gálatas 3, no versículo 13, diz que Cristo na cruz tornou-se maldito, carregando sobre si toda a maldição que estava sobre nossas vidas, e nós fomos libertos pelo sacrifício de Jesus. E qual era essa maldição, você me pergunta? Qual era essa maldição que estava sobre a humanidade? Você vê isso já desde Adão. Deus falou para Adão: a morte, a miséria e a enfermidade estavam sobre a humanidade. E é preciso a gente ter essa certeza, meus amados. Crer de que em Cristo nós fomos libertos da miséria, da enfermidade e da morte. Nós fomos livres da pobreza, nós somos livres da falta. Hoje o Senhor é a nossa provisão. Hoje o Senhor de fato é nosso Jeová Jirê, o Deus que provê. Hoje, de fato, nosso Deus é o nosso pastor e nada nos falta. Hoje é o nosso Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Hoje, de fato, Ele é o nosso dono, o nosso Jeová Nissi, a nossa bandeira, a nossa vida. Jesus é a fonte de nossa vida. E Ele diz: quem crê em mim e quem não amar a sua vida, ganhará a vida eterna. Isso é uma verdade que nós temos que sempre lembrar. Eu quero despertar você nessa tarde para que você lembre que a fé é o hoje, é para agora. A fé não é para o amanhã. Lembre disso. Em Marcos 11, 24, está escrito que Jesus falou: eu vos digo que tudo quanto em oração você pedirdes, crede que recebestes. Rapaz, meu amado, minha amada, a gente não tem que ler a Bíblia como se fosse uma novela. A gente não tem que ler uma Bíblia como se fosse uma literatura de cordel. A gente tem que ler a Bíblia pedindo a ajuda do Espírito Santo para entender aquilo que está escrito. Só assim a nossa vida vai ser mudada. Porque olha o que Jesus diz aqui. E é uma coisa que às vezes a gente lê e nunca percebe. Jesus está dizendo: tudo quando você pedir em oração, creia que recebeu. Ele disse que é para você crer que vai acontecer, crer que vai, que você crê que para esperar que vai acontecer. Quando a gente ora a Deus pedindo algo, a gente tem que esperar que quando Ele quiser Ele faça. Entenda, eu não estou dizendo que a gente dá ordens em Deus. Isso é muito importante você entender, porque muitas vezes as pessoas ouvem a gente falando dessa forma e dizem: oxe, tá dando ordem em Deus, você agora está dando ordem em Deus. Não, meu amado. Você tem que dar ordem no mundo. Você tem que dar ordem às circunstâncias. Você tem que dar ordem às coisas que estão ao seu redor e que são contrárias à palavra de Deus. Se você tem uma promessa da parte de Deus, como é o caso de cura, já é uma certeza que Deus quer que você seja curado. Já é uma certeza que Jesus na cruz já carregou sobre si as suas enfermidades e as suas dores. Então, meu amado, você não tem que esperar Deus fazer alguma coisa, porque Ele já fez. Você tem que crer para que você receba. Por isso que eu vos digo: tudo quanto oração pedirdes, creia que recebeu, e assim será convosco. Não espere. Não espere que Deus faça alguma coisa, porque Ele já fez. Creia que recebeu, e assim será convosco. Assim será na sua vida. E eu quero que você atente para isso, porque muitas vezes a gente tem coisas acontecendo em nossa vida e a gente fica só assistindo. E eu quero lembrar a vocês algo que Jesus falou, e está escrito em João, nos capítulos 14, 15, 16 e 17. Foi um ensinamento poderoso que Jesus passou para os seus discípulos ali. E Ele fala: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam, e o meu Pai, que está nos céus, fará estas coisas. E Ele diz mais. Ele diz que o que 2 de vocês ligarem aqui na terra, atente para isso, meu amado, será ligado no céu. E o que vocês desligarem aqui na terra será desligado no céu.
Muitas vezes em nossas vidas as coisas contrárias estão acontecendo e a gente fica só assistindo. E eu já dei um exemplo, é até um exemplo um pouco tolo, que aconteceu na minha vida, uma coisa simples. Eu morava numa casa, e essa casa já tinha alguns anos, que tinha passado por uma reforma. Então, evidentemente, ela precisava de coisas que fossem trocadas. E, meu amado, estava acontecendo que toda semana um cano diferente quebrava em alguma parte diferente da casa. Eu disse, não é possível um negócio desse, tem alguma coisa errada. Tudo bem que a casa está antiga e precisa ser trocado algumas coisas, porém, no mesmo mês, várias semanas seguidas, vários canos diferentes quebrando. Eu digo, não é possível, tem coisa errada aí. E aí a gente lembra o que está escrito em Malaquias, em que Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que tenha mantimento na minha casa, e façam prova de mim, se eu não vos abrirei as janelas dos céus, para te dar bênçãos sem medidas, que vocês não terão nem onde guardar. E Deus diz mais: e repreenderei o devorador. E quando a gente traz para os dias de hoje, em que o devorador, quem é o devorador? Quem veio para matar, roubar e destruir? Satanás é o devorador. Se algo na sua vida está tomando sua paz, está tomando seus recursos financeiros, tenha certeza que é o inimigo. E então eu olhei para casa e disse: em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, porque sou dizimista e ofertante, obedeço a Deus no que diz respeito ao dar e receber, e então, em nome de Jesus, nenhum cano mais nessa casa vai quebrar. Por isso que eu disse, é um exemplo tolo, é uma coisa simples. Mas eu fiz algo crendo, eu liguei algo na terra. Melhor dizendo, desliguei. Eu desliguei a quebra de canos na terra, e no céu foi desligado também. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E se vocês desligarem algo na terra, vai ser desligado no céu. A gente precisa crer nisso. A gente precisa acreditar nessa palavra. A gente precisa viver essa palavra. A gente precisa experimentar essa palavra. Nós não vamos esperar que aconteça. Nós vamos crer e declarar. E vai acontecer. Porém, a gente tem que receber na hora que a gente fala. E é por isso que em Colossenses, se não me engano, no capítulo 4, ou é no capítulo 2, depois eu olho a referência certa, lá está escrito que nós devemos orar constantemente, mas velar sobre nossas orações com ações de graças. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você ora uma vez, você tem uma necessidade. Em outras partes da Bíblia diz que nossas necessidades têm que ser colocadas diante de Deus através de pedidos, através de súplicas e através de agradecimentos. E em Colossenses diz justamente isso. Eu abri aqui para olhar, para não dar informação errada. É no capítulo 4, versículo 2. Diz: persevere na oração, vigiando com ações de graças. Isso quer dizer que você pede uma vez, meu amado, você crê, você lê a palavra de Deus, são passos para a gente receber aquilo que vem de Deus, entenda. Você lê na palavra que você tem uma promessa, você sabe que tem, você crê, você recebe, e aí você faz uma coisa importantíssima, você ora. Você ora a Deus pedindo, você dá ordens às circunstâncias, você fala com a realidade para que ela mude em nome de Jesus. E você crê. E no momento que você crê, você recebe. E se você recebe um presente de uma pessoa, o que você faz? Você dá as costas? Você se vira e vai embora? Você continua pedindo? Não, meu amado. Não, você quando recebe algum presente, você diz: obrigado. Tem gente que ainda diz: nem precisava. Oh, nem precisava. A pessoa chega, uma lembrancinha, e você, nem precisava. Mas quando você pede algo a alguém, você diz: rapaz, chega na casa de um colega, rapaz, estou com sede, estou aqui andando na rua, minha casa está longe, por favor, me dê água. Aí a pessoa te dá água, você bebe e você vai dizer o quê? Vai dizer: me dê água de novo? Não, meu amado, atente para isso. Você vai dizer: muito obrigado. E isso é um segredo que Deus revelou na palavra e em Cristo. Tudo quanto nós pedimos a Deus, nós cremos que recebemos.
Temos que crer naquela hora. Ter aquela certeza absoluta de que é nosso. Porém, muitas vezes a gente não vai ver mudanças com os olhos. Porém, dentro de nós, a gente recebeu e a gente crê. E a partir daí você vai agradecer a Deus por essa mudança. Obrigado, Senhor, porque o meu marido deixou de ser um alcoólatra. Olha só que coisa poderosa. Obrigado, Senhor, porque os meus filhos estão andando na sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o meu emprego novo o Senhor já me deu. Obrigado, Senhor, porque os meus irmãos estão andando em fé. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra se cumpriu na minha vida e a minha família anda em saúde. Obrigado, Senhor, pelas suas promessas que o Senhor me fez e cumpriu em minha vida. Lembrem disso. Todas as promessas que nós temos em Deus, nele próprio, em Cristo, nós temos o sim e o amém. Se Ele prometeu alguma coisa para você, eu sei que muitas vezes as pessoas nos ensinam que Deus está nos colocando à prova, que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, mas se Deus prometeu cura para a sua vida, se Deus prometeu saúde para a sua vida, Ele não iria colocar uma doença em você para te testar. Ele não iria colocar uma doença em você para provar a sua fé. Atente para isso, meu amado. Tudo que é bom, perfeito e agradável vem de Deus. E o inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Coloque isso no seu coração e não deixe o diabo te enganar mais. Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Se há alguma coisa na sua vida que está tirando sua paz, que está causando desconforto, se não é bom, perfeito e agradável, isso não vem de Deus. E você pode, melhor dizendo, você deve tirar isso da sua vida. Como? Pela fé na palavra. Jesus disse que homens normais, sendo maus, não dariam uma pedra para o filho se ele pedisse um pão. Imagine Deus. Você acha que Deus tem doença no céu guardada para dar para alguém? Você acha que Deus tem miséria no céu guardado para dar para alguém? Não, meu amado. E outra coisa também, já passou o tempo em que o acusador podia chegar diante de Deus e nos acusar para poder tocar nas nossas vidas, porque hoje o acusador não tem lugar no céu. Jesus viu Satanás sendo expulso do céu como um raio, e hoje o que nós temos diante de Deus, ao lado direito dele, é Jesus, como nosso intercessor, para nos purificar de toda injustiça. Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que padeceu o que nós padecemos, que sabe o que é ser tentado, mas nunca pecou. Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós dia e noite. Não venha me dizer que, olha a vida de Jó, como Satanás chegou diante de Deus e Jó foi tocado. Isso não acontece mais nos tempos da nova aliança, porque nós estamos debaixo de nova aliança com superiores promessas. E eu quero essa tarde, meu amado e minha amada, te convocar a ouvir isso que foi falado, ouvir o que está escrito na palavra de Deus e crer. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Essas promessas de Deus, elas se concretizam em nós através de Cristo, através de Jesus. Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e colocamos Ele em primeiro lugar em nossas vidas, meu amado e minha amada, nesse momento as coisas começam a acontecer. Você precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Você precisa crer que Jesus é o Senhor da sua vida. E você precisa viver conforme a vontade de Deus, para que você possa desfrutar das promessas. Não importa quem você seja, não importa o que você já fez na sua vida, não importa onde você esteja, Deus está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está pronto para nos receber, para que nós tenhamos essa nova vida que só Ele pode nos dar, para que a gente tenha essa paz que só Ele pode nos dar. Meu amado, minha amada, eu te clamo essa tarde, eu faço esse clamor essa tarde, para que você, se não entregou sua vida a Jesus ainda, que você entregue. Se você não fez uma aliança com Deus ainda, que você faça em nome de Jesus. Como? Você precisa crer que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida, e você precisa confessá-lo publicamente. Você precisa dizer para as pessoas: eu sou de Jesus. Você precisa dizer para as pessoas: Jesus é o Senhor da minha vida. Você precisa mostrar às pessoas que você tem um dono e que você não é mais dono de você mesmo, mas que agora você vive para Cristo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, não perca tempo, meu amado. Se você está longe das promessas de Deus, não perca tempo, meu amado. Volte para os caminhos de Deus. Volte a congregar. Esteja no lugar que Deus te chamou para estar. Esse é meu clamor essa tarde. Que você possa receber
aquilo que Deus tem prometido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra poderosa que o Senhor compartilhou conosco. Eu creio que a sua unção penetrou cada ouvido essa tarde e penetrou cada coração que recebeu essa palavra. E conforme o Senhor disse que o semeador saiu a semear e a semente caiu num solo fértil, e cada semente produziu a 30, 60 e a 100 por um, conforme sua espécie. Eu creio, Senhor, que nossos corações receberam essa palavra essa tarde. E nós daremos frutos dignos da eternidade. Porque Jesus é o nosso Senhor. Nós somos os ramos ligados à videira. E o Senhor vai nos capacitar a dar frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.